Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos conversar hoje sobre hidrólise salina. Perfeito? Aula de hoje dividida nesses seguintes tópicos, bastante tópico, mas vamos que vamos. O que é a tal da hidrólise salina? Dissolução de sal derivado de ácido forte e base forte, dissolução de um sal derivado de um ácido forte para base fraca, dissolução de um sal derivado de ácido fraco e base forte, dissolução de um sal derivado de ácido fraco e base fraca. Também sobre constante de hidrólise e a tal da solução tampão. Perfeito? Então, hidrólise salina. Basicamente, vocês sabem que sal é um composto iônico. E, como compostos iônicos, em temperatura ambiente, eles possuem estão no estado de agregação sólido. E quando estão no estado de agregação sólido, eles têm característica de formar retículos cristalinos. Perfeito? Então, lembrou disso? Já é meio caminho andado. Quando a gente coloca um composto iônico, um sal, em água, o que acontece? Acontece um rompimento desse retículo cristalino, fazendo com que o composto ele seja separado. E tanto os ânions quanto os cátions, eles são rodeados por moléculas de água, num processo que nós chamamos de solvatação. Certo? Então, uma vez que você já tem esse feedback, é muito importante vocês entenderem que, quando a gente vai falar de hidrólise salina, certo? Você tem que ter em mente a origem desse sal. Um sal, vamos lembrar, o que é um sal? Ele é um sal, é todo composto iônico, que ele apresenta um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Correto? Além disso, o sal ele é oriundo da reação de neutralização, onde você tem um ácido reagindo com uma base que vai formar sal e água. Muito importante você saber a origem desse sal. Por quê? Quem que é o ácido e quem que é a base que geram esse sal? Uma vez que você saiba disso, você vai conseguir entender todo esse contexto de hidrólise salina. Por quê, turma? Porque de acordo com a característica desse sal, desse ácido, dessa base, ele vai se encontrar no meio da forma de íon, ou ele pode, quando você coloca ele em solução aquosa, ele vai tender a formar aquela base ou aquele ácido, uma vez que o contato do ânion com o H+, ou o contato do cátion com o OH- pode fazer com que gere novamente esse ácido ou essa base. Então, por isso é muito importante. Vamos pegar aqui como, por exemplo, o cloreto de amônio. O cloreto de amônio ele tem uma origem de uma base fraca, que é o hidróxido de amônio, e um ácido forte, que é o caso do ácido clorídrico, certo? O cianeto de sódio, ele possui uma base forte de origem, o hidróxido de sódio, e como ácido de origem, um ácido fraco, o caso do ácido cianídrico. O caso do cianeto de amônio, certo? Ele possui tanto uma base de origem fraca como um ácido de origem fraco. E o caso por exemplo, do NaBr, o brometo de sódio, ele possui ambas as origens de ácidos e bases fortes. Certo? Então, uma vez que conseguimos começar a discorrer sobre isso, vamos conversar sobre o primeiro tipo de sal que nós vamos ter. Dissolução de sal derivado de ácido forte e uma base forte. Basicamente é o seguinte, quando você pega um sal que ele possui essa origem, tanto de ácido forte como uma base forte, o que acontece? Você colocou ele em solução aquosa, a tendência é que ele continue na forma de eletrólitos, que ele não tente a se agregar, formar entre as ligações ou se associar. De tal maneira que se você dissolve ali o brometo de sódio, que é um sal que possui uma origem de ácido de base forte, em água, que também tem uma autoionização, você vai ter o meio reacional NaBr, brometo de sódio mais água, você vai ter tanto cátion de sódio como ânion de brometo, assim como o cátion H+, e o ânion OH-, certo? Todos separados. A proporção de H+ e OH- no meio vai ser igual, de tal maneira que o pH é 7, o pH é neutro. Certo? Há uma conversa que fala se o químico é muito bom, ele prepara uma solução 1 molar de ácido clorídrico, que é um ácido muito forte, e uma solução 1 molar de NaOH. Mistura as duas e se não queimar o dedinho, na hora de encostar, ele é um químico muito bom. Por quê? Você tem um ácido muito forte e uma base muito forte. Quando você mistura ambas, você gera uma solução
com pH 7, pH neutro. Então, isso é algo que é discutido entre químicos no laboratório. Por quê? Porque se você faz a solução certo a 1 molar, você misturando as duas, você vai ter ali, ó, NaCl, no caso ácido clorídrico e NaOH, hidróxido de sódio e água na mesma proporção de H+, e OH-, pH igual a 7. Perfeito? Quando você mistura um sal, a dissociação de um sal, que ele vem de um ácido forte, e uma base fraca, o que acontece, turma? O íon ali, por exemplo, vamos misturar aqui, ó, cloreto de amônio, dissolver cloreto de amônio em água. O íon cloreto, ele não vai reagir com H+. Por quê? Porque o ácido clorídrico, teoricamente, é um ácido forte. Então ele não vai ocorrer associação do ânion cloreto com o íon H+, certo? Em compensação, o amônia, o hidróxido de amônio, o amônio ele é uma base fraca. Logo, se o cátion de amônio entra em uma solução aquosa, ele automaticamente vai se associar com a hidroxila, o íon da hidroxila, o H-, formando a base do hidróxido de amônio. O que vai acontecer, turma? Basicamente aqui, ó, dissolveu o cloreto de amônio em água. Você tem a dissolução do sal. Você tem a autoionização da água. O que vai ter? Cloreto de amônio mais água vai gerar o quê? Hidróxido de amônio mais ânion cloreto mais o íon de hidrogênio. Basicamente o que aconteceu? O hidróxido de amônio, o íon amônio, o cátion de amônio, ele sequestra o ânion hidroxila de tal maneira então que você diminui a concentração de OH- no meio e deixando então a concentração de H+ no meio elevada. Basicamente é o seguinte, você tem mais concentração de H+ do que OH-, o que acontece com o pH? Você diminui o pH, você vai ter um pH menor do que 7, certo? Então, basicamente, todo sal derivado de ácido forte e base fraca em solução aquosa, ele vai propiciar uma solução aquosa com pH menor do que 7, certo? Um pH ácido. Quando você conversa agora a dissolução de um sal fraco, derivado de um ácido fraco com uma base forte, o processo é o inverso do anterior. Basicamente aqui, ó, nós temos aqui, ó, o cianeto de sódio. O cianeto de sódio vai se dissociar no cátion de sódio e no ânion de cianeto. Turma, você misturando isso em solução aquosa, o que acontece? O Na, o sódio, ele não vai se agrupar com o OH-, certo? Porque a base de hidróxido de sódio é uma base forte, certo? Logo, alta dissociação. Já o cianeto, o ânion-cianeto, ele vai resgatar, ele vai sequestrar os íons H+ no meio para formar o ácido cianídrico. De tal maneira, então, que você diminui a concentração de H+ no meio e aumenta a concentração de OH-. Não é que aumenta, você diminui a concentração de H+ no meio, então a concentração de OH- fica maior do que a de H+. Logo, você tem um pH superior a 7, um pH alcalino ou básico. Perfeito? Então, olha aqui no nosso exemplo. Cianeto de sódio mais água forma ácido cianídrico, cátion de sódio e íon de hidroxila. E quando você dissolve um sal derivado de ácido fraco e base fraca? E aí, o que acontece? Bom, basicamente, ambos não vão manter na forma, ambos não se têm na forma ionizada, não se mantém nessa forma ionizada ou dissociada. Você mistura lá cianeto de amônio, por exemplo, em solução aquosa, automaticamente você vai gerar ácido cianídrico e hidróxido de amônio. Tá, professor, então a solução é neutra? Não. Você tem que calcular e descobrir, que são valores já tabelados, qual que é a constante de dissociação e a constante de ionização de cada um. Se a constante de ionização for maior do que a constante de dissociação da base, você vai ter um pH ligeiramente menor do que 7, um pH levemente ácido. Se você tem uma constante de dissociação maior do que a constante de ionização do ácido, você vai ter um pH ligeiramente maior do que 7, um pH ligeiramente básico. Perfeito? Então, para resumir de forma tranquila, olha essa tabela bonitona. Base de origem forte, ácido de origem forte, pH igual a 7. Não há hidrólise, certo? Base de origem forte, ácido de origem fraca, você vai ter um pH maior do que 7. Base de origem fraca, ácido de origem forte, você vai ter um pH maior do que 7.
base e ácido de origem fraca, você deve comparar tanto a constante de ionização como a constante de dissociação desses elementos. E isso vai determinar como que vai ser o pH da solução. Vale ressaltar aqui, ó, turma, que nós temos expressões da constante para ajudar nos cálculos. No caso, se for um sal de origem de ambas origem forte, base e ácido forte, você não tem essa expressão. Se você tem uma base de origem de base forte e ácido fraco, você pode calcular essa constante baseada na constante de ionização da água naquela determinada temperatura sobre a constante a constante de ionização da água dividido pela constante de ionização do ácido, certo? Se você tem uma base de origem fraca e um ácido forte, o cálculo é feito pela constante de ionização da água dividido pela constante de dissociação da base. E se você tem, no caso, ambas origens são fracas, que você deve comparar o caráter de cada um, você pega a constante de hidrólise, que é igual à constante da água, de ionização da água, dividido pela constante de ionização vezes a constante de dissociação. Certo? 3 fórmulas aí que podem auxiliar em alguns cálculos futuros que venham a cobrar algo mais específico sobre esse determinado assunto. Bom, para a gente finalizar a aula, vamos conversar sobre solução tampão. Solução tampão ela é muito utilizada em laboratórios e ambientes quando você deseja manter uma faixa de pH, sem alterações drásticas com a adição moderada de um ácido ou uma base. Se você adicionar um pouquinho de ácido, um pouquinho de base, você não altera drasticamente o pH. Isso para meios de cultivo de laboratório, para você trabalhar com células, trabalhar com determinadas situações, animais em ambientes vivos, organismos, e você necessita dessa solução tampão porque ela possui essa característica de segurar o pH do meio. Por exemplo, em bioquímica, vocês vão estudar no futuro que proteínas elas necessitam dessas soluções tampões para conseguir desempenhar a sua atividade. E por aí, ela é muito importante. Resumidamente, a solução tampão é muito importante nos meios biológicos. Bom, basicamente, a solução tampão ela pode ser formada por um ácido fraco com o seu sal de base forte, no caso ali, ó, o ácido cianídrico com o cianeto de sódio, ou uma base fraca com o seu sal de ácido forte, o hidróxido de amônio com o cloreto de amônio. Você necessita dessa combinação, então você consegue ter essa faixa de pH para ser trabalhada. O cálculo do pH baseado na solução tampão, ele é muito utilizado, onde pH é igual a pKa menos o log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Tá, até aqui, ficou feio aqui, deixa eu só... Até aqui, o log, o pH, professor, beleza, mas o que é esse tal desse pKa? Isso é novo. Bom, turma, o pKa, ele é o pH. Só que ele é um pH no qual é o valor de pH, melhor dizendo, quando você tem 50% da molécula ionizada e 50% não ionizada. Esse valor de pK é um valor tabelado. Então, quando você vai preparar uma solução tampão, você utiliza esse valor tabelado, baseado mais ou menos na faixa de pH que você quer calcular, que você quer trabalhar, e você sabe o quanto que você precisa de cada concentração de sal ou de ácido, ou no caso do POH, sal e base, para você trabalhar e montar ali a sua solução tampão de forma mais adequada. Perfeito? Então, com isso, nós encerramos a aula. Eu agradeço a atenção de vocês. Aguardo vocês nas próximas aulas. Um grande abraço. Até!